Eu espero bem que não, porque as cidades, quando passam a ser isso, rapidamente morrem, não? As cidades têm que ter gente, têm que ter habitantes, porque senão não são cidades, não é? Tem que ter serviços, tem que ter habitação, tem que ter comércio, tem que ter uma série de coisas que façam delas cidades, de facto. E isso é uma questão que me preocupa bastante. Todos nós vimos, na altura do sismo, a saída das pessoas, de facto era mais fácil, algumas das pessoas optaram por construir fora, especialmente as pessoas cuja habitação não era própria, portanto estavam em casas arrendadas, aproveitaram para construir fora. Mas ao longo deste tempo todo, eu acho que cá a potência, as pessoas gostam de viver na cidade, quem vive na cidade gosta de viver na cidade. Eu acho que há aqui também, houve aqui alguns erros estratégicos que podem ser corrigidos, não é? Primeiro que tudo, quando saem estas regulamentações todas, quis fazer passar a ideia errada, isso depois, era fácil de ver que restaurar e reabilitar não é mais barato que construir de novo. E não é mais barato porque requer mão de obra mais especializada, não é? Uma coisa é que qualquer empreitaria, na altura então, no pós-sismo, vieram uma série de mestres e empreiteiros do continente e que se instalaram aqui, não sei o quê, estão habituados a trabalhar de determinada maneira, e quando a gente pensa em construir, em restaurar, há que ter mais cuidados, há que fazer as coisas com outras regras e com outros custos. E são estes custos que nunca houve meios de fazê-los chegar, ou portanto, de criar um apoio para que as pessoas não fossem auxiliadas a construir dentro das regras, e que esse excedente de custos fosse, de certa forma, auxiliado. Porque o património é de todos, não é? E, portanto, não podem ser só os residentes a pagar uma cidade de património, não é? Portanto, é para o uso de todos, serve a todos. É preciso ver que isto também é uma coisa que, se calhar, muitas vezes não é tida na devida atenção, não é? Ter uma cidade que é património mundial, ainda por cima a primeira cidade depois a ser património mundial, é de facto muito importante. E dá-me a impressão que muitas vezes o poder regional não olha para isto desta maneira, não é? Obviamente que temos muitos monumentos classificados ou edifícios classificados espalhados por todos os Açores, mas uma coisa é ter edifícios separados, outra coisa é ter uma cidade inteira. E, portanto, é um valor patrimonial, obviamente, enorme, que devia ser tido em conta este peso que tem em termos de uma cidade de património mundial. E nesse sentido, haver um esforço maior, de modo a que as pessoas fossem o seu contributo todo que os residentes fazem para terem as suas casas em condições, como é tradição na nossa cultura. Obviamente que em Angra tem esse adicional de custos, porque as regras são outras e, portanto, há que fazer as coisas com mais cuidado. Se bem, essa é uma questão, portanto, acho que deveria haver mais apoio para que as pessoas, se de facto pudessem viver em Angra sem custos adicionais. Não é sem custos nenhuns, é sem custos adicionais quando comparados com aqueles que vivem na periferia. E por outro lado, há determinadas regras que eu também acho que, lá está, essas coisas têm que ser acompanhadas, e isso entrou um pouco naquilo que eu ia dizer a seguir, quando estávamos a falar da legislação. É que, para mim, houve um momento decisivo e na minha opinião, que foi bastante mau, que foi em 2006, quando se extingue o gabinete da zona classificada de Angra. Porque parece-me a mim que o facto de a gente ter um gabinete que fosse adstritos especificamente à cidade de património, que poderia ser um gabinete até tripartido, com poder político dividido entre Câmara, a área da cultura do Governo Regional e a área das obras públicas do Governo Regional, ter um gabinete tripartido que tivesse um trabalho autónomo e que pudesse dedicar-se àquilo que estava legislado, que era exatamente para além de fiscalizar e aprovar projetos, era dinamizar a zona classificada de Angra, ou a cidade de património, fazer estudos sobre técnicas de
construção, técnicas de recuperação, fazer estudos sobre novas tecnologias, até como é que se adaptam às situações de restauro e reabilitação, dinamizar a cidade junto do turismo cultural, que é um tipo de turismo que obviamente nos interessaria. Portanto, um gabinete que fosse autónomo, que tivesse e que fosse exclusivamente dedicado à cidade, porque senão estamos a fazer devíamos fazer uma diferenciação pela positiva em relação à Angra cidade, e estamos a pôr a Angra cidade de património ao mesmo nível de qualquer monumento regional ou mesmo nacional, isolado em qualquer uma das ilhas. Quer dizer, na minha opinião, não faz muito sentido. Estamos a perder todos com isso, não é? E portanto, se houvessem esses meios e se houvessem essas situações, obviamente que era uma das... Tem que se pensar a cidade. Temos que ter uma cidade com habitantes, temos que pensar como é que queremos o trânsito dentro da cidade, mas pensar a fundo. Obviamente que quando a gente pensa nisso, toda a gente diz não, o ideal é uma cidade sem carros. Claro que é, também acredito nisso. Só que cada cidade é um caso, com a nossa topografia e com o nosso clima, não é muito fácil passar de um momento para outro de uma cidade com carros a uma cidade sem carros. Não é? E há que fazê-lo com estudos, com estudos técnicos, Outro aspecto, como é que vamos fazer de modo a que de facto tenhamos residentes e não daqui a uns anos não temos só exclusivamente turistas a viver nos alojamentos locais, não é? Fazer com que a relação toda concorra para que de facto a gente tenha uma cidade viva e vivida, não é? Porque, por exemplo, eu digo sempre este exemplo, houve a determinada altura o regional até uma forma de dinamizar os centros históricos, e nomeadamente o centro de Angra, que optou por fazer o regime, o turismo em hostel, que a determinada altura, ou até há pouco tempo, era dos apoios turísticos que havia, era aquele mais apoiado. E o hostel tem que ser dentro de zonas urbanas. Ora bem, isso é um contrassenso, porque o hostel, com as regras que tinha que ter uma camarata de 6 pessoas e rebenta com o interior das habitações que possam ter algum interesse, não é? E, portanto, não é ajustado à tipologia habitacional que a Angra cidade de património tem. Não é? E, no entanto, eram mais auxiliados. Quer dizer, há estes contrassensos de coisas que não são suficientemente pensadas, não é? Angra cidade de património, se tivesse uma gestão de facto mais específica e um gabinete a ela dedicado como tem Évora, por exemplo, podia estar a ultrapassar melhor esta fase, este problema da certificação da cidade, este problema do excesso, às vezes, de carros, mas também que se vai ver daqui, se calhar, do excesso de turismo, e equilibrar todas essas coisas, não é? Mas essas coisas têm que ser pensadas, e têm que ser pensadas correlacionando as várias especialidades e os vários saberes, não é? E, portanto, eu acho que quando em 2006 se diz que não há qualquer benefício, nem a nível administrativo, nem a nível financeiro, nem a nível funcional, para ter um gabinete separado do resto dos departamentos da cultura, ou que trata do património a nível regional, é um erro a nivelar por baixo. Pronto, isto acontece em 2006, portanto, o princípio deste século tem a ver com a perda de peso político da Terceira e com o inevitável centralismo de São Miguel e da Alta Ponta Delgada que se faz notar, não? E acho que não houve da parte do poder local, nem dos nossos políticos, que haja uma preocupação com isto suficientemente forte, não é? Nós temos um bem cultural que é o mais significativo dos Açores e ele anda um pouco aqui aos empurras, não é? Com o plano de salvaguarda que finalmente fica feito, ou fica elaborado, ou é retificado em 2015, portanto, 35 anos, só 35 anos depois do sismo é que temos um plano de pormenor e salvaguarda, que vinha a ser exigido para a Unesco desde 87. Como é que é justificável que se demore 35 anos, ou 32 se contarmos só a partir da classificação da cidade, 32 anos a fazer um plano de pormenor que devia ter sido o que teria ditado as regras e
e o conceito de Angra, não é? E mesmo assim, note-se que quando o plano de pormenor de salvaguarda de Angra dá mais um passo a nível legislativo, não há dúvida nenhuma que melhora o que existe, mas não é suficiente. Porque não é de facto um plano, é mais um regulamento, é mais um decreto legislativo regulamentar. Não é o plano. Para ser um plano, falta-lhe a parte de conceito, falta-lhe a parte de dizer para onde é que vamos, o que é que queremos da cidade. E isso dá a impressão que nunca foi feito, porque o plano de pormenor e salvaguarda demora muito tempo a ser elaborado. E quando é ratificado finalmente, já estava de certa forma desatualizado em muitos aspectos, não é? Porque qualquer plano, faz-se um plano de diretor municipal e os planos de diretores municipais são revistos de 5 em 5 anos, ou devem ser, não é? Porque as situações vão mudando e as coisas têm que se adaptar às realidades, não é? Quando a gente demora 35 anos, ou 35 anos a retificar um plano de pormenor, e vemos que ele, por exemplo, o plano de pormenor, mais uma vez sobrevive a cidade em 20 zonas diferenciadas e com vários níveis de intervenção, e abre as portas, de certa forma, a materiais alternativos, já permite, por exemplo, os alumínios, mas não permite os PVCs. Isto porque na altura que foi elaborado o PVC ainda não existia. E o PVC é muito mais parecido com a nossa caixaria tradicional em madeira do que propriamente o alumínio. Mas independentemente disso, acho que mais do que propriamente os materiais em si, era importante ter as características. Isto tem que ter este aspecto, tem que ter mais ou menos estas proporções, estas dimensões para que haja uma continuidade, não é? Porque é preciso ter em conta. Nós somos uma região pobre, inquestionavelmente, e os recursos que temos têm que ser bem localizados, bem alocados e bem geridos, não é? Porque, por exemplo, como é que é possível que ainda se obrigue toda a gente que quer construir, todo um casal jovem que quer construir dentro da cidade, assim, vai fazer uma casa e tem que pôr castelharia de madeira? Todos nós gostamos muito de castelharia de madeira, mas a castelharia de madeira tem que ser pintada de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos. Quem é que hoje em dia pode fazer isso ou tem condições de fazer isso? Por isso é que as pessoas fogem, não é? Podíamos ter uma castelharia de PVC que tem o aspecto praticamente idêntico e que tem muito menos manutenção. Porquê é que isto não acontece? Em alguns casos, pelo menos, não é? Em alguns casos, pelo menos. Porque as coisas não se atualizam, mesmo que seja, ou que a região tivesse a apoiar esse tipo de coisas, que cada vez menos também está, isto é um outro aspecto que também gostava de referir, mesmo que a região esse dinheiro podia ser gasto numa outra coisa que fosse de facto um maior contributo ou um melhor contributo para a salvaguarda do património. Porque é que a gente há de estar a gastar recursos em coisas que têm manutenção bastante maior, podendo usar esses recursos para aspectos mais importantes, não é? Eu sempre defendi isso em termos de património, em termos de preservação de património. Muitas vezes tinha-se noção ou exigia-se coisas que para mim não eram as mais importantes. Não era importante a volumetria dos prédios, a existência de logradouros e de quintais que se tornem agradável a vivência dentro da cidade, e em termos térmicos, em termos de energéticos é muito melhor, porque temos alojamentos transversais e que, portanto, se o interior dos quarteirões estiverem todos ocupados, as casas acabam por ter uma menor e pior exposição solar e esse tipo de situações. Portanto, a volumetria, a ocupação dos logradouros, esse tipo de coisas, o tipo o alinhamento das ruas, esse tipo de situações são importantes, às vezes podem ser mais importantes que outros, não é? E, portanto, de que estarmos a gastar dinheiro em coisas que em termos de manutenção, são muito mais exigentes, não é? E penso que é esse tipo de situações que muitas vezes demoram muito tempo a mudar. O Poder Legislativo demora muito tempo a perceber-se de determinadas coisas ou a acompanhar aquilo que são as exigências da população e os contributos que podem ser dos técnicos que estão nestas áreas, não é?